nos anos 1980. Renato Russo, cantor, compositor e vocalista da banda Legião Urbana, num trecho de uma de suas célebres canções, ele proferiu a seguinte frase: "É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há." Essa frase tão simples, tão singela e tão breve, e que foi cantada por gerações, expressa em tão poucas palavras uma verdade tão incontestável e tão profunda. Mas as palavras do poeta muitas vezes foram memorizadas, mas não foram interpretadas em toda a extensão da sua semântica. Palavras tão preciosas jogadas ao vento, com verdades que as mentes desatentas e anestesiadas pela correria do dia a dia não conseguiram assimilar o seu significado. A vida dos seres humanos é uma grande batalha. Trabalhar para sustentar a família, trabalhar para pagar as contas, trabalhar para melhorar de vida. Eu, o contador de histórias, na minha posição de mero observador da existência humana, eu algumas vezes me questiono por que as pessoas não encontram um tempo para amar. Deixe-me contar a tocante história de Marcos Paulo e Tânia, um casal de brasileiros que foi para o Japão para juntos construírem um futuro. Como todos os casais, eles tinham muitos planos e sonhos, e para realizá-los, resolveram passar alguns anos, quantos anos fossem necessários, para economizar dinheiro e retornar ao Brasil. No início, tudo foi muito difícil, principalmente para ele, pois não estava familiarizado com a cultura japonesa, com o idioma, com a culinária e com a rotina árdua das fábricas. Mas Marcos Paulo era um homem determinado, disciplinado, e com força, coragem e abnegação foi aprendendo tudo o que era necessário para sobreviver em terras nipônicas. Em um ano, ele já falava japonês com certa desenvoltura e tinha conhecimento profundo sobre todas as coisas pertinentes ao seu setor e seu trabalho. Era o primeiro a chegar, pois sempre fazia uma hora extra antes do expediente, e também era o último a ir embora. O seu esforço e dedicação eram admirados por todos. De manhã, Marcos Paulo chegava cedo em seu setor, acendia as luzes, ligava as máquinas da linha de montagem, ajeitava as ferramentas necessárias e deixava tudo pronto para a sua equipe começar o expediente sem perda de tempo. A rotina de Marcos Paulo era assim dia após dia. Somente na sexta-feira não havia hora extra depois do expediente. Então, ele ia embora junto com os demais funcionários. Tânia, a esposa de Marcos Paulo, apesar de ter se adaptado bem ao Japão, não via a hora de voltar ao Brasil, pois o marido, além do estresse diário, quase sempre estava de mau humor. Marcos Paulo trabalhava demais e voltar ao Brasil com uma situação financeira melhor havia se tornado uma obsessão para ele. Tânia sentia falta daquele Marcos Paulo carinhoso, gentil e apaixonado que ela conhecera em outros tempos. Ele,
marido fiel e dedicado, achava que estava fazendo a coisa certa, trabalhando duro e economizando dinheiro. Enquanto ela rezava para o tempo passar e eles voltarem logo para o Brasil. Ele precisava provar para ela e para si mesmo que sairia do Japão de maneira triunfante. Mas ela só queria mais atenção e mais tempo para aproveitar a vida ao lado dele. Marcos Paulo vivia no limite do cansaço, mas aguentava firme, pois poderia descansar no domingo. E além do mais, tinha consciência de que aqueles anos seriam uma fase passageira. Uma fase passageira que mudaria todo o restante de suas existências. Marcos Paulo, como muitos dos brasileiros que migram para o Japão, era de origem humilde e conhecia muitas histórias de pessoas que desperdiçaram suas vidas trabalhando no Japão, mas que no decorrer dos anos eles não haviam juntado um único iene. Ele não queria fazer parte daquela estatística e não poderia perder aquela chance que Deus havia lhe dado. Tânia vai me agradecer um dia, ele pensava. Mas a esposa, ela sabia que as intenções do marido não eram as melhores possíveis. Por isso, apesar de todo o estresse dele, ela o amava e o apoiava. A rotina de Tânia também era dura. Ela acordava cedo, fazia a marmita de Marcos Paulo e saía para trabalhar. Quando voltava do trabalho, fazia umas compras, preparava o jantar, arrumava as coisas para o dia seguinte, dava uma arrumadinha na casa, enfim. Apesar de trabalhar somente 8 horas por dia na empresa, o serviço doméstico a desgastava a tal ponto que às vezes, quando o marido chegava, ela já estava dormindo. Naquela semana, Marcos Paulo saiu para trabalhar e, como de costume, chegou mais cedo na fábrica. Acendeu todas as luzes, tomou um café na máquina de venda automática, fumou um cigarro e preparou o local com as ferramentas necessárias. Ligou as máquinas e abasteceu outras que precisavam de mais óleo. Toda aquela preparação era muito bem vista pelo chefe do setor, que via em Marcos Paulo uma espécie de braço direito. Na terça-feira daquela semana, era o aniversário de Tânia. Era também uma desculpa para sair da rotina, comemorar uma data tão especial e aliviar o estresse, aquele estresse no qual estavam vivendo. Tânia não via a hora de sair do trabalho e ir correndo para casa. Seria uma comemoração a dois, coisa bem íntima. Mal tocou o sinal e ela saiu com uma pressa que era incomum para o seu comportamento habitual. Passou no mercado e comprou várias coisas para os preparativos da celebração que ela estava planejando. Tânia queria que aquela noite fosse um presente para si mesma. Tânia arrumou a casa, trocou as cortinas e preparou a carne de panela que Marcos Paulo tanto gostava. Colocou flores em pequenos vasos e decorou o apartamento, deixando-o mais alegre. Tânia havia comprado um bolo que estava na geladeira, aguardando o momento de soprar as velas. Escolheu um CD bem romântico e deixou-o no aparelho de som. No momento certo, era só apertar o play. A última etapa dos preparativos era se produzir, ficar com cara de aniversariante. Tânia correu para o chuveiro e tomou um banho de rainha. O banho para ela
era um ritual sagrado de alívio das tensões do dia a dia. No começo do casamento haviam duas coisas que incomodavam Marcos Paulo. Uma era o banho demorado, e a outra era a dificuldade que Tânia tinha de sair da cama de manhã. Com o passar do tempo, Marcos Paulo já não reclamava mais do banho demorado. Afinal, aquilo era uma espécie de terapia, uma forma de aliviar o estresse e o cansaço. Ele também encontrou uma forma hábil e gentil para fazê-la despertar. De manhã, quando o despertador tocava, ele acordava, dava um beijo nela, abria a cortina, ligava a televisão e sentava-se na cama. Em seguida, Tânia aos poucos acordava, dizia um bom dia com um beijo carinhoso em seu rosto, sentava-se ao lado dele e começava a prestar atenção no que estava passando na televisão. Eles ficavam assim por alguns minutos, até que suas mentes despertassem por completo, e então eles se levantavam para enfrentar mais um dia. Tânia enxugou-se, untou o corpo com cremes e passou o perfume que mais agradava o marido. Secou e escovou os cabelos e maquiou-se com capricho. Sentou-se na sala e pôs-se a esperar. Eram quase 10 horas quando Marcos Paulo chegou e foi recebido na porta por ela. Tânia estava deslumbrante, num vestido cor-de-rosa bem justo. Ele, surpreso, indagou o porquê de toda aquela produção. Ela, sem perder a pose, adiantou-se em puxá-lo para dentro do apartamento. Ele notou as cortinas novas, as flores e aquele clima alegre e levemente sedutor no ar. Indagou novamente sobre o que estava acontecendo, o que era aquilo, para que tudo aquilo. Suas palavras soaram como um punhal atravessando o coração dela. Ele realmente havia esquecido de seu aniversário. Os olhos de Tânia quiseram transbordar, mas ela se conteve. Disse-lhe apenas que queria ficar diferente, se sentir diferente. Somente isso. Ela justificou com o coração partido, mas com o sentimento conformado. Ele tivera um dia puxado e estava exausto. Não mais prestou atenção nas coisas que estavam acontecendo ali, e nem na expressão frustrada no rosto dela. Pegou uma toalha e foi para o banho. Enquanto isso, ela serviu o jantar, e quando ele saiu do chuveiro já de pijamas, eles comeram em silêncio. Tânia estava magoada, mas a voz interior dizia que ele não havia esquecido de seu aniversário deliberadamente. Ele nunca a magoaria de propósito. Na manhã de quarta-feira, o despertador tocou infalível, num timbre cruel e irritante. Marcos Paulo desligou e, do jeito que estava, esticou o braço e abriu a cortina. A luz invadiu o ambiente, deixando-o bem claro. Ele deu um beijo no rosto da esposa e depois pegou o controle remoto e ligou a televisão. Aos poucos, Tânia acordou e, como de costume, disse-lhe um bom dia de maneira amável e carinhosa. Então, deu um beijo em seu rosto. Ele levantou-se e, com a cabeça mais descansada, observou a arrumação da casa. As flores, as cortinas, tudo estava muito bonito. Ele lembrou-se de como ela estava linda
deslumbrante na noite anterior e do perfume que exalava. Lembrou-se do jantar que estava especialmente delicioso. Nos preparativos do café da manhã, Marcos Paulo abriu a geladeira e se deparou com o bolo. O bolo do aniversário de Tânia. Naquele momento ele caiu em si e apressou-se em se desculpar. E abraçando-a ternamente, ele beijou seu rosto e cochichou em seu ouvido: "Feliz aniversário, meu amor. Mesmo atrasado, feliz aniversário." Instantaneamente, aquelas palavras criaram uma sensação de felicidade que a invadiu e preencheu e aqueceu o coração de Tânia. Seu dia estava salvo e tudo aquilo havia valido a pena afinal. Naquela noite, Tânia chegou em casa por volta das 6 horas. Mas logo em seguida, para sua surpresa, Marcos Paulo também voltou do serviço. Ela comentou curiosa que ele tinha voltado mais cedo para casa. E ele, feliz da vida, contou para ela que tinha pedido para não fazer hora extra até o resto da semana. Ela não cabia em si de tanta alegria. Cortaram o bolo naquela noite e comemoraram com tudo que tinham direito. Havia ainda a perspectiva de folgar no sábado, o que faria o final de semana ficar ainda mais longo. Parecia uma segunda lua de mel, e a euforia se repetiu pelos dias que antecederam o final de semana. O casal irradiava felicidade pura e plena. No sábado e domingo passeavam bastante e fizeram algumas compras. E de noite eles não estavam para ninguém. Tânia redescobriu o verdadeiro significado das palavras casamento, felicidade e amor. Ela queria que aquela fase durasse para sempre, mas em seu íntimo, ela sabia que tudo aquilo era um momento passageiro. Na semana seguinte, Marcos Paulo voltou ao trabalho revigorado. Sua rotina, como sempre, era árdua e contínua, mas ele não desanimava. Dali a alguns anos, eles estariam colhendo os frutos do seu esforço. Os dias foram passando e Marcos Paulo estava trabalhando demais, o que o jogou novamente naquele turbilhão de estresse e cansaço. "Acho que estou precisando de umas férias", ele pensou, enquanto terminava de limpar e arrumar o local de trabalho. Exatamente às 9h45 da noite, ele apagou as luzes e deixou o setor. No caminho para o estacionamento, Marcos Paulo sentiu uma forte dor no peito e começou a respirar com dificuldade. O mundo pareceu girar ao seu redor e sua visão ficou turva, até que tudo escureceu completamente para ele. Momentos depois, o guarda noturno o encontrou caído no chão, inerte e sem vida. Ali, naquele local e naquele momento, ali acabava a história de um grande ser humano. Tânia foi avisada pessoalmente por representantes da empresa. Ele havia sofrido um infarto fulminante. Ela ficou desesperada e chorou descontroladamente. Ver o corpo do seu marido sem vida foi um dos piores momentos, um dos momentos mais difíceis e tristes de sua vida. Logo,
vieram os parentes e amigos para confortá-la. Na empresa, todos os funcionários contribuíram para ajudar nas despesas do funeral. O corpo de Marcos Paulo foi cremado e suas cinzas foram colocadas numa caixa especial para o transporte. Suas cinzas seriam levadas para o jazigo da família no Brasil. Tânia queria voltar o mais breve possível para o Brasil, mas foi informada de que a empresa que Marcos Paulo trabalhava iria acionar o seguro para que fosse pago algum valor de indenização. A empresa também iria pagar os dias referentes àquele mês, portanto, ela deveria aguardar ao menos uns 20 dias. Aqueles dias serviriam para ela arrumar as coisas e preparar a sua volta ao Brasil. Cristina, sua prima, estava vindo do Brasil com o marido, e Tânia deixaria o apartamento mobiliado para eles, para que eles pudessem morar ali e trabalhar por alguns anos no Japão. Os dias que se seguiram foram angustiantes, e a solidão das noites ainda pior. Atormentada e fragilizada, Tânia não conseguia comer e nem dormir direito. Os parentes e amigos, apesar da vida corrida, sempre faziam telefonemas e se faziam presentes em visitas. Mas aquilo não era suficiente para aplacar a imensa dor que ela sentia. Depois de algum tempo, Cristina e o marido chegaram ao Japão. Graças a Deus, disse ela. Ao menos, eles a ajudariam a se distrair até o dia de sua partida. De certa forma, eles a ajudaram a aliviar a solidão, mas logo eles começaram a trabalhar, e ela novamente se via sozinha durante o dia. De dentro de sua tristeza, Tânia viu o mundo agora com outros olhos. Um forte sentimento de epifania inflou em seu peito de maneira que lhe queimava as entranhas de maneira ácida e dolorosa. Suas convicções a respeito da vida, do mundo e das pessoas haviam mudado drasticamente. E as coisas mais simples e corriqueiras, como um abraço, um beijo e o calor da pessoa amada deitada ao seu lado. Tudo aquilo tinha um valor tão alto que nenhum dinheiro no mundo conseguiria resgatar. Tânia se flagrou chorando por incontáveis vezes, mas também se lembrava das boas lembranças e sorria, esquecendo-se momentaneamente de sua grande perda. Então, Tânia de repente percebia que Marcos Paulo não faria ela sorrir novamente, e as lágrimas doloridas, intercaladas por soluços sentidos, entravam em cena novamente, arrastando-a por outra nuvem cinza de solidão e tristeza. Na manhã do 7º dia, após a morte de Marcos Paulo, estranhamente, o despertador tocou. Ela desligou sem prestar atenção na hora. Aquela era a hora que Marcos Paulo programava o despertador para tocar todas as manhãs. Tânia voltou a dormir, mas em menos de 2 minutos a televisão começou a funcionar. Sentiu aquela sensação gostosa de um beijo em seu rosto. Minutos depois, Tânia acordou e sentou-se na cama. Sentiu a falta de Marcos Paulo sentado ao seu lado. Ele não estava ali para que ela lhe dissesse bom dia e lhe desse um beijo no rosto. Achou estranho o despertador ter tocado, a televisão ter sido ligada
e a cortina estar aberta. A sensação do beijo no seu rosto. Teria sido a Cristina? Tânia se perguntou. Ela passou o dia com aquela dúvida angustiante. De noite, Cristina, ao ser indagada sobre o relógio e a televisão, ela disse que não havia mexido em nada. E quando saiu de casa naquela manhã, a cortina estava fechada. Tânia teve a sensação de que o mundo girava à sua volta e parecia que o chão faltava-lhe sob os pés. Só pode ser coincidência, ela pensou. Ela não queria estender-se mais a respeito daquele assunto tão incômodo. Mas quando Diego, o marido de Cristina, chegou, contou-lhe algo que deixou-a estarrecida. Diego foi encaixado na mesma empresa em que Marcos Paulo trabalhava. Ele foi instruído a aprender o serviço do antigo funcionário, pois seria o seu substituto. Trabalhou alguns dias sob o olhar atento de seu chefe, e tudo transcorreu bem. Mas naquela manhã, naquela fatídica manhã, coisas estranhas começaram a acontecer. 7 dias após a morte de Marcos Paulo, Diego chegou ao seu setor e estranhamente encontrou as luzes acesas e as ferramentas devidamente arrumadas para o início do expediente. O chefe elogiou por sua iniciativa. Desconcertado, ele, que tinha acabado de chegar ali, explicou que não havia feito nada. Todos ficaram apreensivos. Mas de tarde, exatamente no final do expediente, as luzes misteriosamente se apagaram sozinhas. Todos ficaram assustados. Um religioso foi chamado para benzer e purificar o local. Ele também foi até o apartamento de Tânia e conversou com ela. Algumas pessoas estão tão empenhadas e conectadas com os afazeres diários que não se dão conta de que estão mortos. Ele disse. Para alguns desses espíritos, o trabalho está tão arraigado em suas mentes que eles demoram para perder os hábitos que tiveram por anos. Assim, se faz necessário que nós os ajudemos com as nossas orações e vibrações de amor. Que nós os ajudemos assim a achar o caminho da paz e do descanso. Tânia recebeu o dinheiro da empresa e retornou ao Brasil. Para muitos, o Japão representa uma oportunidade, uma chance de lutar e conseguir algo na vida. Para Tânia, o Japão é somente uma triste lembrança, um lugar onde ela perdeu o seu grande amor.